sobre a autoridade religiosa. Então, Stephanie, quando eu falo autoridade religiosa, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Jesus. Jesus, muito bem. E se eu perguntar quem é a autoridade religiosa na Igreja Católica Romana, o que você me diria? Como é que chama o cara? O Papa? É o Papa, né? Então, na Igreja Católica Romana, né, quem tem a autoridade, né, quem exerce a autoridade, o controle, né, e a direção é o Papa. Né? Então, por menos que uma pessoa, né, se identifique com a personalidade, né, de um Papa ou de outro, né, se ela se diz católico romano, ela está dentro de um grande sistema no cujo topo figura a autoridade do Papa. Né? Muito bem. E quem seria a autoridade religiosa na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo? Eu acho que é o fundador, viu? Não sei o nome dele, mas é o Edir Macedo, né? Então, o Edir Macedo é o fundador, né? E presidente, líder e tudo da Igreja Universal, né? Do Reino de Deus. Essa grande denominação, né? Que temos aqui no Brasil. Então, né? Então a pessoa que se diz um crente, né? Da Igreja Universal, ela está dentro de um grande sistema no cujo topo figura a autoridade do Edir Macedo, né? E nós podíamos sair, né, aumentando essa lista e perguntando, né, quem é a autoridade religiosa na Igreja Deus é Amor? E alguém ia dizer, né, era o Davi Miranda, né, e tudo, depois agora são os sucessores dele. Quem é a autoridade religiosa na Igreja Internacional da Graça de Deus? As pessoas iriam dizer, é o R. Soares, né? E quem é a autoridade religiosa, né, no Adventismo do sétimo dia? Né? E as pessoas iriam dizer, é Ellen G. White, né, que é a profetisa do movimento e que escreveu os livros, né, daquela doutrina. E quem é a autoridade religiosa na Igreja Quadrangular? E as pessoas iriam dizer, Aimee Semple McPherson, né? E lá em Nova York, né, fundou esta denominação, né? Ela é de lá? Enfocando 4 aspectos, né, do ministério que eles resumiram sobre Jesus e tal. E assim por diante, né? Se nós perguntarmos quem é a autoridade religiosa, né, das Testemunhas de Jeová, né? Então nós vamos ter, né, Charles Taze Russell, né, que é o fundador, né? E no Espiritismo, quem é a autoridade religiosa, né? É o Allan Kardec, e no Brasil o Chico Xavier, que tem a influência, né? Enfim, então, como vocês podem notar, cada denominação ou movimento religioso humano tem a sua autoridade religiosa, né? E geralmente é humana, né? Agora pense um pouco, para nós aqui, vocês, para nós aqui nesta sala, quem é que deve ser a nossa autoridade religiosa? Jesus, né? Por quê? Bem, porque Ele é Deus, porque Ele sempre existiu, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele é a vida e a luz, amém? Porque Ele é o Verbo, porque através dEle nós conhecemos Deus, amém? Por isso, então Jesus é que deve ser a nossa autoridade religiosa. Então, para nós que estamos aqui, que queremos ser simplesmente cristãos, sem fazer parte de nenhuma denominação religiosa, quem é que deve ser a nossa autoridade? Jesus. É Jesus, né? A lição número 1, né, que nós demos na aula passada. Mas então esse é o ponto. Agora, como é que eu posso saber que eu estarei debaixo da autoridade de Jesus? Né? Como é que Jesus vai exercer sobre nós a sua autoridade? A gente seguindo os mandamentos dele. Sim, mas como?
como eu posso saber? No Né? meu caso, ele usa várias pessoas, não é um específico. Não, por exemplo, você um está pastor. incorreta, né? Porque como é que eu vou saber se eu vou estar debaixo da autoridade de Jesus, ele usando várias pessoas humanas? Porque aí de repente alguém pode dizer, ele usa o Papa, ele usa o Allan Kardec, ele usa o Edir Macedo, ele usa fulano, ele usa o meu vizinho, ele usa a cantora gospel. Não, não é assim. Jesus já é a mensagem. Ele já é o meio de eu, ligado a ele, entrar em contato direto com Deus. Então, nesse sentido, ele não tem intermediários. Né? Então, o ponto é, Jesus deve ser a nossa autoridade religiosa. Né? É ele que deve mandar, ele que deve comandar, ele que deve, né, receber a nossa submissão. É ele. Mas como é que eu posso saber que eu estarei debaixo da autoridade de Jesus? E não do Papa, do Edir Macedo, do Chico Xavier, da Ellen White ou de qualquer outro. Não sei. Através da Bíblia. Né? Através da Bíblia. Então lembra que a palavra escrita nos remete à palavra viva que é Jesus? Então eu só posso ter contato com Jesus através da minha obediência às Escrituras. Mas se eu não conheço as Escrituras, vai ver que eu estou obedecendo um, obedecendo o outro e não estou obedecendo Jesus. Né? Se alguém torceu as Escrituras para o meu entendimento sair errado, então da mesma forma eu estou seguindo o entendimento de uma outra pessoa, ou uma outra autoridade que não seja Jesus. Então o ponto é, Jesus, estar sob a autoridade de Jesus não é uma coisa emocional. Eu sinto no meu coração que Jesus é a minha autoridade. Não é assim. Não é assim que Jesus exerce a sua autoridade. Né? Jesus exerce a sua autoridade sobre nós através das Escrituras. Né? Das Escrituras. Então quando uma pessoa está submisso às Escrituras, então ela está debaixo da autoridade de Jesus. Amém? Quando uma pessoa não conhece as Escrituras, não obedece às Escrituras, né? Então ela pode ser o maior igrejeiro que for, que Jesus não vai ser a autoridade desta pessoa. Amém? Faz sentido? Muito bem. Então note bem que a Bíblia, né, é o meio pelo qual nós nos colocamos debaixo da autoridade de Jesus. Né? A Bíblia é o meio pelo qual nós nos submetemos a Jesus. A Bíblia é o meio pelo qual Jesus e Deus exerce sobre nós a sua autoridade. Amém? Agora, né, a Bíblia né, é o quê? A palavra de quem? A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Tanto os católicos quanto os evangélicos e até outras pessoas vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. Então existem muitas autoridades religiosas no mundo atual, mas a Bíblia, por ser a palavra de quem? De Deus, deve ser a única autoridade religiosa na qual eu posso confiar. Né? Ontem nós tínhamos aqui, né, uma aluna aqui, né, que faltou hoje, né, e ela falou que ela, né, põe música o dia todo, música religiosa, e canta, e nós dissemos para ela, pare um pouco e vai ler a Bíblia. Né? Porque Jesus vai exercer a autoridade dele através da Bíblia. Então por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então existem muitas autoridades religiosas no mundo atual, mas a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela deve ser a nossa única autoridade. João, mas não é errado ouvir essas músicas assim não, né? Você não pode substituir ela pela palavra, né? Depois a gente vai ver o que é adoração e o que é diversão, entretenimento, são coisas diferentes, né? Mas não tem... As pessoas confundem, né? Tem para tudo que é gosto, né? Música religiosa tem para tudo que é gosto, né? Tem sertanejo, tem hip hop, né? E isso, será que Jesus é hip hop? Então nós temos que
sendo que Jesus é Senhor, né? Acima do céu e da terra. Então, tipo, Ele não é, tipo, né? Jesus não é um showman. Né? Jesus não é uma fonte de entretenimento. Né? Não é, as pessoas não se relacionam com Jesus verdadeiro desta maneira. Né? As pessoas estão equivocadas, estão tendo uma visão distorcida de Jesus. Né? As pessoas falam que Jesus é lindo, quero abraçar ele, estou apaixonado. Bem, né? Parece que a pessoa quer um contato com Jesus diferente daquele que ele realmente quer estabelecer com a pessoa. Porque o contato que Jesus quer estabelecer com as pessoas é ele sendo o Senhor e nós sendo servos. É ele mandando e nós obedecendo, por causa do grande amor dele na cruz por nós. Então, né, vamos começando a separar as coisas. Vamos começando a deixar Jesus ser a autoridade religiosa sobre nós e não a nossa fonte de prazer e entretenimento carnal. João, Né? tem como adorar a Deus sem ser só com a palavra? Bem, tudo é através da palavra. Né? Como é que você vai amar o próximo? Quem vai te ensinar? Palavra. Como é que você vai converter os perdidos? Quem vai te ensinar? Palavra. Como é que você vai adorar a Deus? Quem vai te ensinar? A palavra. Então, você pode fazer alguma coisa para Deus deixando a palavra de lado? Não, mas tem como fazer? Não. Note bem que Jesus disse para a mulher samaritana: vocês, os samaritanos, adoram sem conhecer. Nós adoramos o que conhecemos. Sabe por que as pessoas estão fazendo essas coisas aí? Né? Jesus é poderoso. Sabe por que as pessoas estão lá? Que elas adoram sem conhecer. Porque se elas conhecessem o que é a adoração em espírito e em verdade, elas não fariam todo esse, né, estardalhaço religioso com o nome de Jesus. Né? Então o ponto é, a palavra é a base de tudo. Nós não estamos dizendo que a Bíblia é a nossa autoridade religiosa, agora já estamos querendo adorar sem usar a palavra? Né? Não, temos que usar a palavra. Mas pegando esse gancho seu, que estardalhaço religioso, muitas vezes as pessoas são assim porque ensinaram elas assim. Sim, desde pequena. e todo mundo vai segue. prestar conta a Deus, não é a mim que eles vão prestar. Sim, mas, Né? por exemplo, se uma Quem pessoa faz isso vai prestar contas a Deus. Né? Quem ensinou a fazer vai prestar contas a Deus também. Então cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Né? Agora, né, Deus nos deu a sua palavra para nos guiar. Fazer isso? Né? Errado? Então, Tudo que não tiver na palavra ordenado, especificado, e as pessoas forem inventando e acrescentando, é errado. Mas e se a pessoa tá ali, vamos supor, eu passo a minha vida toda interpretando a Bíblia errado, através de um pastor, da igreja e tal, e acreditando naquela minha interpretação, acreditando que eu estou certa. No dia do julgamento, eu não faço. Você está afirmando ou você está perguntando? Não, estou perguntando. Não passa. Mesmo Não passa. acreditando que aquilo estava certo, porque fui me ensinado assim e eu não tinha sabedoria para Não interpretar passa. a Bíblia. Não passa. A mentira é errada. Mas acreditar na mentira é tão errado quanto mentir. Se fosse assim, então Satanás seria o salvador do mundo, né? Que ele inventou todas as mentiras, distorcendo a palavra de Deus, um monte de gente acreditou nas mentiras dele e agora Deus tem que salvar todo mundo. Através das mentiras, das distorções. Aí a verdade perde o seu valor completo. Né? Porque se alguém mentiu, me enganou, ele que mentiu, eu acreditei na mentira dele, eu estou salvo do mesmo jeito, então ótimo ele mentir, né? Basta eu acreditar em qualquer coisa. E não é assim que
o universo criado por Deus trabalha. Se você acordar de noite com dor de cabeça, né, e não acender a luz e for no seu armário e tomar por engano um veneno de rato pensando que é comprimido, cibalena, o que vai acontecer? Mesmo que você acredite muito que você tomou, né, a remédio, você vai morrer. Por quê? Porque a verdade não muda só porque você acredita que ela significa outra coisa, né? Aí, claro que a princípio, sem estudar a palavra, parece que não é assim. Mas quando você vai lendo a palavra, quando você vai deixando a palavra ser a sua autoridade, e não o seu sentimento, né? Não as tradições religiosas, não anjos, visões, revelações, aparições, ou um mestre religioso que fundou um grande movimento, então você vai ver que realmente nem o seu sentimento, ou sua consciência, ou sua impressão pessoal das coisas substitui a verdade. Né? Ô João, e as músicas que a gente canta no culto? São cânticos espirituais. Como saber diferenciar? Bem, você vai saber, né? O cântico espiritual, primeiramente, ele não vai ter ensinamento falso embutido, né? Ele não está preocupado, né, com as emoções, né, mas com te colocar dentro da razão, da vontade de Deus. Então aquele ritual que a igreja fala de adorar a Deus, que é o de louvor antes da palavra e tal, é em vão. Não, ninguém falou isso aqui. Ninguém falou que é em vão. Complicado. Né? O ponto é, o que foi perguntado foi, né, se a adoração independe da palavra. Foi perguntado isso aqui. Sim. Né? Em outras palavras, foi isso que foi perguntado que eu entendi. A resposta é não. Nada na vida cristã independe da palavra. Nada. Né? Até para você orar, você tem que saber como Deus quer que você ore. E quem vai te ensinar a orar é a palavra. Até os discípulos judeus, vendo a vida de oração de Jesus, perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. Não é isso? E Jesus deu um modelo. Né? Tá vendo? E a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, as orações que estão no Novo Testamento, né, como as coisas foram conduzidas, está nos ensinando. Fazer aquela oração todo dia é errado? Porque vira rotina ou não? Não. O que vira rotina é usar as palavras mecanicamente, né, já sem sentido, né? Já virar uma ladainha, uma reza, né? Uma coisa automática. E você não está falando com Deus mais, está falando consigo mesmo. Você só ligou o motor. Né? Então isso que é errado. Né? Então você pode até repetir as mesmas palavras, né? 2, 3 vezes, né? Se for de coração, né? Se transmitir bem o seu sentimento, o seu pedido, então não tem problema. Né? Por exemplo, igual tipo, uma coisa montante que seria orar sempre o Pai Nosso, por exemplo. Exatamente. Né? Quando Jesus ensinou, né, o que as pessoas chamam de a oração do Pai Nosso, né, ele ensinou antes a não usar de vãs repetições. Então quer dizer, se ele acabou de falar não usar de vãs repetições e deu o modelo da oração do Pai Nosso, então não era para usar o Pai Nosso como reza. Pai Nosso não é uma oração. Pai Nosso é uma oração. É um modelo, mas não se usa sempre. É um modelo, pode se usar de vez em quando com sentido, mas não faz sentido fazer dele uma coisa assim, você vai falar 50 vezes. Não, eu não preciso falar 50 vezes. Porque se eu falar uma, entendendo o sentido daquilo, já é suficiente. Amém? Não, ainda não entendi a música.
Vocês gostam de música, hein? O povo evangélico gosta mais de música do que da Bíblia, né? Não, João, eu quero saber, é que tipo assim, eu sei que tem que estar tudo baseado na palavra. Aí, então, ouvir essas músicas errado, Você tem que crescer espiritualmente no seu conhecimento da palavra para decidir se isso você vai continuar fazendo ou não. Isso vai ser uma coisa pessoal sua, de acordo com o seu crescimento espiritual. Eu não posso chegar, né, para ninguém dizer, você vai fazer isso, você vai deixar de fazer aquilo, você vai deixar de fazer aquilo outro. Eu não posso, porque eu não sou a sua autoridade religiosa. A nossa autoridade religiosa é Jesus. E Jesus exerce a sua autoridade através da Bíblia, da palavra escrita. Amém? Então, à medida que eu for lendo 2 capítulos de João por dia, né? E depois o livro de Atos, e estudando, e meditando, e crescendo espiritualmente apenas nessa autoridade religiosa que é a Bíblia, então eu vou começar a ter o quê? Um conhecimento, discernimento e sabedoria. Né? Vamos supor, eu leio um pedaço 2 vezes, desculpa, eu leio um pedaço 2 vezes. É possível esse pedaço me passar 2 mensagens diferentes? Ou ele sempre vai me passar aquela mensagem? Esse é o ponto, né? Que as pessoas dizem assim, a palavra de Deus se renova cada dia, né? Onde é que está escrito este versículo? Se você achar, você me fala. Então sempre vai me passar uma mensagem só. É a mesma mensagem. É óbvio que você crescendo no conhecimento, você vai aprofundar. Mas a mensagem é a mesma. Jesus não vai ser o Filho de Deus e o Senhor num dia e um anjo no outro. Ele sempre vai ser o Senhor. Ele sempre vai ser o Filho de Deus. Mas à medida que eu entendo, né, baseado na Escritura, o significado de ele ser Filho de Deus e ele ser Senhor, então a minha obediência, a minha transformação vai sendo aprimorada. Mas a palavra está lá. Senão eu não poderia confiar na palavra, né? Que eu chego hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Né? não. Ela já tá falando até pra dentro. Tá comigo. É tipo assim, a gente pode tocar alguma coisa pra Deus assim ou errado também? Ele mandou? Ele pediu? Não, mas pode? Eu não sei. Não, é exatamente isso que a gente tem que perguntar pra ele, né? Tá vendo a diferença? É porque a gente não usa os instrumentos. Jesus é a autoridade religiosa. Ele exerce a sua autoridade através da palavra, né? É porque eu não sei se é errado Então, ou se não é. pois é, então vamos perguntar pra ele. Mas como que eu vou saber? Lê na Vamos palavra. Mas conhecer às ele. vezes não fala. Vamos- Aí eu não vamos- sei se, tipo, vamos se não pensar. tá escrito, eu não sei se é certo ou se é errado. Aí já começa uma boa dica, né? Se não está escrito, Errado? é melhor não fazer, né? Mas é errado. Qual que é melhor? Se está escrito, você faz, concorda? Sim. Se não está escrito, Mas se fazer tá errado. É tipo para cá, você vai fazer para mais 2 perguntas, se você só tem 10, você vai fazer 12? Você não vai fazer 12, né, o porque exemplo não dela. convém. O para casa tem 10 questões. O professor quer 10 questões. Para ele é suficiente você responder as 10 questões. Você vai inventar Você mais vai 12? responder mais que 10 questões? Ô, João, Não é, Mas e não se é for, necessário. Tipo, no Não é. meu íntimo e tipo só Não, eu o com seu- Deus. Não, mas uma, Aí tipo oração. É. Posso fazer assim então, se eu quiser. você tem Se que não for aquela coisa pra mostrar, nem nada, eu posso fazer. você tem que fazer O né, que você sentir quando a você... maneira que nós somos no Uma íntimo, forma de né? orar e tal. Nós somos em público, né? Não vai haver grande diferença. Por quê? O que não é necessário em público não vai ser necessário, né, em particular. Mas né? o que eu posso tocar? Nada. se você quiser tocar algo pra você mesmo, você toca, Mas mas não é que necessariamente eu pra quero Deus, saber se, não. tipo, música em geral é errado? Não. Você vai saber disso só daqui a um tempo, eu É? acho. Eu quero. Porque... Você tem que saber, né? Eu comer
né, bolo na ceia do Senhor, né, bolo de laranja com chocolate, é errado? A ceia é. Por quê? Que ele mandou pão sem fermento. Né? Então pronto. Mas e se eu quiser, e se eu sentir no meu Bolo coração, na e se eu achar que é melhor, que vai ficar mais bonito, Mas é errado. mais cheiroso, os irmãos vão gostar mais, vai atrair mais pessoas. Faz isso depois. Tá vendo a diferença? Então, eu preciso entender que o que Deus não especificou, automaticamente Ele proibiu. Então, A autoridade tudo de música Deus, errado, gente. a autoridade de Deus é tanto no que Ele fala, quanto no que Ele não fala. É Né? errado pra Deus, você dedicar aquilo a Deus. Agora, Mas a questão de ouvir, se você se vai ouvir divertir. ou não, isso só você vai entender com o tempo quando você Aí amadurecer esse você tem Mas o que, ideal você é que tem você não que, dedique nada a Deus, entendeu? Só É. dedique a palavra a ele, ué. De Deus, é só Mas, a Bíblia então, e por segmentos exemplo, dele. diversão, essas coisas. O que a gente pode e não pode fazer? Pois é, uma boa pergunta. Né? Vamos abaixa a cabeça aí. Uma boa pergunta. Vamos crescendo no discernimento da palavra e a gente vai ter condições de responder todas Festa, essas música, perguntas. não pode. É? Deixa eu te perguntar uma coisa. Não responde, eu tô agoniada. Você falou, Jesus é filho de Deus. Sim. Em algumas situações da minha vida, eu me pego, tipo, chamando Jesus de Deus. Sim. Em que momento, o que diferença, ou se em algum momento eles se tornaram um só, eu vou ver isso na Bíblia, eu vou entender. Em algum momento isso, a separação dos dois, ou os dois são um só. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um só. Mas o Pai não é o Filho, o Filho não é necessariamente o Espírito e o Espírito não é necessariamente